Boa tarde a todos. Solicito ao vereador Zezito Maio, secretariando os trabalhos, a gentileza em proceder à chamada para verificação de quórum para abertura dessa sessão extraordinária. A Vânia Carvalho para fazer parte da nossa mesa diretora. Vereadora Neuzinha também. Registro a presença da vereadora Neuzinha de Oliveira. Agora, as perguntas também, assim, eu senti que, principalmente as do Gandini, eram perguntas autorrespondíveis, né? Você já faz a pergunta já imaginando a resposta. Então, eu queria fazer mais, secretário, um comentário, uma pergunta também. É que, quando se fala da educação de Vitória, está se comparando com uma situação que nós já tivemos. O sistema está ruim, a educação em Vitória não está boa, está ruim e tal. É porque está se comparando com um outro período, num outro momento em que ela foi importante. Esse período de referência, quer dizer, a reputação da educação de Vitória começou no governo Vitor. No governo de Vitor Boaz, eu era vereador aqui, e Vitória conquistou a reputação de um dos melhores ensinos públicos do Brasil, todo mundo está lembrado. Mas era uma época em que o orçamento era de 35%, o orçamento da educação. Nós colocamos na lei orgânica aqui, em 90, 35% para a educação. Então, realmente, com um percentual desse, era possível realizar proezas na área da educação. Depois entramos num processo de dificuldade. Tivemos bons prefeitos que depois de Vitor passaram pela prefeitura de Vitória, não estou criticando, mas na área da educação não houve crescimento, não houve um desenvolvimento maior de Vitor para cá. Mas isso não é porque é porque não tem mais o percentual de 35%. Por isso que eu pergunto, professora, e é uma pergunta também para os professores, para todo mundo, para a cidade de Vitória. Será que nós vamos conseguir voltar a ter o ensino que já tivemos em Vitória, sem que o percentual da educação volte ao patamar dos 35%? Então, é difícil fazer milagre. Eu acho que, se Vitória já se deu a esse luxo, num outro momento, nós poderíamos, então, porque isso é para aproveitar a vinda da secretária aqui. Eu não estou pretendendo fazer dessa sessão extraordinária um prolongamento do enfrentamento recente que aconteceu. A segunda oradora, que foi a Neuzinha, ela já tentou dar um outro rumo para essa discussão, já colocando questões pontuais lá, que são demandas levadas à vereadora. Eu também, nesse mesmo sentido, acho que nós deveríamos todos, talvez a prefeitura, a população de Vitória, o ano que vem tem eleição para a prefeitura de Vitória, né? O grande desafio colocado agora, eu imagino que é esse: como voltar para os 35%, porque, na minha opinião, aí eu pergunto a opinião da secretária, vai ser muito difícil reconquistarmos aquela reputação que tínhamos, e aí os professores estavam contemplados naquele processo ali, foi feito um processo que incluiu a valorização do magistério, a construção de escolas, a qualidade do ensino, experiências foram tentadas, eu lembro da experiência do Jean, eu lembro de experiências extraordinárias que foram tentadas aqui em Vitória. Por isso que eu acho que nós devíamos buscar esses 35%, não é demagogia, já tivemos, não é invenção de moda, é uma conquista que o povo de Vitória já teve e que perdeu. Muito obrigado, secretário. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou entrar de sola no debate,
Eu estava ali pensando no debate de todo mundo aqui, se o ensino está de má qualidade, eu acho que não é culpa da secretária nem do prefeito. Se for de má qualidade, é culpa do professor, que não está dando um bom ensino. Se for problema de infraestrutura, Neuzinha, eu concordo até que pode ser nossa. Agora, de ensino, se o professor não está sabendo ensinar, vereador Nani, nós não podemos fazer nada. Eu queria solicitar que a gente garantisse a palavra. Eu queria garantir a palavra do vereador, por favor. Eu queria dizer outra coisa. Vereador Gandini, nada contra Vossa Excelência, essa é a educação que nós temos no nosso município. Mas eu sou uma pessoa que defendo a tolerância, a democracia, lutei para ele, eles têm o direito de vaiar e de aplaudir. É assim que é a democracia. Mas voltando ao debate, aonde o vereador Gandini, nada contra Vossa Excelência, já falei várias vezes, que para mim, essa greve de 51 dias foi greve política, porque logo que acabou a greve, já teve gente lançando candidatura a prefeito, vereador Serjão, e eu gostaria, depois que fosse acrescido o meu tempo, que eu pudesse falar. Pois não, vereador. Eu queria perguntar que quando o ex-presidente do seu partido, o PPS, Luciano Rezende, quando foi secretário, eu fazia parte, quero fazer minha meia-culpa aqui, da base parlamentar do ex-prefeito Luiz Paulo. Vossa Excelência falou do salário do professor. Na época do vereador Luciano, a senhora falou, mas eu queria comentar que se fala muito aqui, vereadora Neuzinha, dos 35%, e Vossa Excelência, na época era vereadora comigo aqui, nós já somos decano nessa casa, às vezes até contrário muita gente, mas eu não posso fazer nada se o povo assim quer, que a gente sempre está nessa casa. Naquela época, vereador Nani, quando o Vitor era prefeito, e eu quero chegar lá, e eu quero que a Vossa Excelência seja democrático, como só foi com o vereador Nami aí, deixou extrapolar, se o tempo não der. Só mais 30 segundos. Na época, quando o ex-prefeito Vitor Buarques era prefeito da cidade, o orçamento, vereador Nami, era em torno, acho que, de 120 milhões. Viu o melhor governador de todos os tempos do estado e do país, o governador Paulo Artung, foi para 140 milhões, contra a contrariedade de alguns, mas é o melhor governador e sempre vai estar aqui na política tomando conta desse estado. Era 140 milhões. Veio o Luiz Paulo em 2004 na faixa de 400 milhões, foi aumentando. Aí naquela época, eu, a vereadora Neuzinha, o vereador Luciano Rezende na época, fomos convencidos pelo prefeito Luiz Paulo, e o vereador Luciano, que assumia a secretária de Educação na época, porque não era mais a necessidade de 35 milhões, porque o orçamento, Gandini, 35%, que o orçamento já era alto, não condizia com aquele tempo.